meus amigos! Hoje estamos aqui em mais um podcast Perfume de Rosa, sendo que hoje é um podcast muito especial, um podcast em comemoração aos 105 anos do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu, Ana Luísa, Vânia Neves e João Daniel estaremos refletindo sobre um livro, uma página do livro, Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a página é a de número 37. Reparemos nossas mãos. Há um destaque no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão, para conduzi-la em disciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando, ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. E essa página nos leve a refletir sobre as nossas ações. Em que nos direcionamos as nossas mãos, as nossas atitudes. Muitas vezes não temos consciência nem do mal que fazemos. No próprio Livro dos Espíritos diz que ainda existe muito egoísmo dentro de nós mesmos, que é como se fosse uma raiz do egoísmo, do orgulho. Então, a cada dia que a gente consegue identificar esse egoísmo em nós, o orgulho em nós, a gente caminha um pouquinho para essas ações no bem, né? Sem sofrimento e martírio, porque é um passo de cada vez, né? Identificação, aceitação e transformação. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde a todos.
Eu pensei muito nesse texto na casa espírita, né? Que é uma mão estendida para o bem, né? Ela acolhe aqueles que estão em vulnerabilidade social, ela estende a mão a esses, estende a mão àqueles que passam por problemas emocionais, dando a escuta, estende a mão que oferece a doutrina a esses para que eles encontrem o caminho deles. Acolhe aqueles que estão e estende a mão para aqueles que estão com problemas espirituais, também oferecendo a doutrina para que eles encontrem o caminho, trabalhem seus valores, se conecte com o bem, né, com Deus. Então, a casa espírita é essa mão estendida para o bem, oportuniza o estudo, né, o estudo para desenvolver a fé, né, o conhecimento que faz com que a gente reflita sobre valores importantes para nossa trajetória evolutiva. Então, esse texto, pensei muito no trabalho que acontece nas casas espíritas, especialmente Irmã Rosa, porque é a nossa casa, né? Então, em algum momento, essa mão foi estendida para nós, nos oportunizando o trabalho, aquele trabalho que nos dá força e ânimo e esperança num futuro. Então, é uma mão estendida que nos dá várias oportunidades para nossa evolução, nosso crescimento e nos dá força, né? Então, ela cumpre aquilo que Jesus ensina, estendendo as mãos, né? Oferecendo a liberdade através do conhecimento, a esperança através, né, do trabalho, né? E estando com o outro, que mais esperança nasce dentro de nós e cresce, porque o outro mostra seus potenciais e nós vamos descobrindo o nosso também, nos dá muita esperança para o futuro. Então, eu vejo a nossa casa, e como todas as outras casas espíritas, uma mão estendida também. O que mais, primeiramente, boa tarde, gente. O que mais me toca nessa página é o quanto ele traz para coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia, e o quanto a gente às vezes passa despercebido, imaginando o bem em si como algo muito coletivo, muito grande, muito acima do que a gente entende no nosso dia a dia. Mas eu acho que a página me traz uma mensagem de que a nossa boa ação, ela é muito importante nessa trajetória do bem. Claro que pro mal também. Isso é uma faca de dois gumes, né? Mas eu acredito que, assim, a gente tem que entender como parte pensante e parte positiva dessa grande operação a favor do bem. Um abraço que a gente dá, um acolhimento que a gente faz com a pessoa, uma caridade simples, ela também é muito importante. Então, as nossas mãos, como pessoas, tanto dentro da casa espírita quanto fora, elas fazem parte de um grande muito maior, que é em prol do bem. Que a nossa participação, ela também é muito importante, muito valiosa para isso. É o que eu consegui tirar dessa página. Não sei se vocês concordam, se vocês têm outra interpretação também. Não, João, eu concordo. A nossa iniciativa, essa mão, estando sempre preparada para estender a mão, né? E eu acho interessante que muitas vezes a gente, ao lado de fora, a gente tem dificuldades, né? Vem um medo por causa do contexto, muitas vezes do lado de fora, nas ruas, as pessoas se inibem um pouco de estender as mãos por conta das dificuldades, né? Dessas questões mesmo que as pessoas, o medo da violência, o medo. E a casa espírita, ela nos oportuniza isso, porque é um espaço organizado, né, em que nós nos sentimos confiantes e nós podemos exercer isso, né, com mais entrega. Então, a partir dessa experiência dentro da casa espírita, a gente vai desenvolvendo esse hábito de estender as mãos, a gente leva para o lado de fora, a gente vai perdendo nossos medos,
nossas inseguranças, porque é através do exercício, do criar o hábito, né? O hábito de estender a mão, o hábito de olhar o outro, não olhar para si mesmo. São hábitos que a gente precisa desenvolver, né? Para que nós levemos isso em toda parte que estivermos. Então, eu acho que a gente precisa, como você disse, ter essa disposição de olhar o outro, de cuidar do outro, de estender a mão ao outro. E isso a gente precisa desenvolver. A Casa Espírita, eu acho que nos oportuniza muito isso, de nós trabalharmos tanto, nos fixarmos tanto nisso, nos voltarmos para isso, que isso vai se tornando um hábito e nós vamos levando lá para o lado de fora. Então, os medos vão se dissipando, as inseguranças vão se dissipando, porque nós vamos também construindo uma questão de uma fé, de uma confiança em Deus também, né? E só para complementar, pode falar. desculpa, só para complementar, né, que todas essas ações que a gente faz na Casa Espírita, elas ajudam a gente a amadurecer também, enquanto individualidade, enquanto ser humano, né? Porque a gente aprendeu, né, com Jesus, que amar ao próximo como a si mesmo. Então, quanto mais a gente procura enxergar essas verdades que a gente está tratando aqui, quanto mais a gente se conscientiza delas, de que fora da caridade não há salvação, e quanto mais a gente não procura fazer isso como algo natural, algo que venha de dentro da gente, de uma forma que não seja pensada, que seja algo intrínseco, a gente ainda vai precisar muito desses exercícios do hábito. Nada, eu só ia complementar. Eu acho que isso encaixa muito naquela máxima de ser espírita até mesmo fora da casa espírita. A gente conseguir replicar o que a gente é dentro da casa espírita, no movimento espírita, porque assim, é muito fácil a gente ser bom, generoso, bondoso com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, com a mesma, enfim, minimamente numa sintonia com a gente. Então, concordo muito com o que a Vânia falou em relação a aprender na casa espírita e transportar isso para fora. E eu acho que isso também faz parte do que o texto falou um pouco, sobre ser a extensão das bênçãos da sabedoria e do amor na obra de Deus. Então a gente ser esse braço saindo, essas ramificações saindo da casa espírita e propagando o que a gente acredita ser o amor de Cristo, é algo muito poderoso. A gente entender o nosso papel nisso é totalmente importante, e ter esse reconhecimento, tanto do porquê que a gente está fazendo isso e como a gente consegue fazer isso no dia a dia, dentro e fora da casa espírita. É isso mesmo, João. A gente, Kardec diz, né, que educação é um conjunto de hábitos que a gente adquire. Então, a gente tem que desenvolver hábitos, a gente aprender e a realizar. Porque a casa, a gente estuda, né, a gente tem a oportunidade de estudar, de conhecer a doutrina, a gente tem a oportunidade de praticá-la, porque nós temos muitos que são acolhidos na casa, né, em diversos setores, em todos os setores há o acolhimento. E aí, para que a gente possa, e a gente ter essa coisa de expandir, de levar para fora. E é o grande exercício nosso, como o João falou, o João Daniel falou, porque lá fora é desafiador, né? Porque nós vamos ser, nós temos muitos estímulos, né? E a gente precisa levar tudo que aprendemos e aquilo que exercemos na casa lá para fora. Mas é um exercício maravilhoso, porque há crescimento. A gente cresce com isso. Nós estamos seres em processo de evolução, né? de aprendizado. Então, é um exercício muito bom e estimulante para todos nós. Então, a doutrina, ela faz isso conosco, nos dá esse estímulo, essa confiança, né? Essa fé, porque mostra a possibilidade de todos nós nos reformarmos, né? De todos nós, mostra que todos, indistintamente, têm
tem o bem dentro de si que precisa ser estimulado, né? Mas ele é um filho de Deus, todos são filhos de Deus e tem esse amor, esse bem dentro de si. Isso faz com que a gente acredite no outro e busque o outro onde estivermos, né? Dentro da casa, fora da casa. Então, nós temos uma grande oportunidade de nos tornarmos também irmãos, né, que se estendem para o bem. E a casa, nós estudamos, nós trabalhamos, criamos o hábito e vamos levar para fora. Porque o outro, a gente passa a acreditar no outro, e isso é valioso, é muito importante. Porque Jesus, ele acreditava em todos, indistintamente. Ele estendia suas mãos, né, para aquele que, entre aspas, né, era pecador, e dizia, vai, não peques mais. Dava a oportunidade do outro se reformular. Estendia as mãos e perguntava o outro o que queria, e o outro expressava os seus desejos. Então, é um exemplo de mãos estendidas e que a gente precisa exercer também, né? Precisamos seguir aquele que é nosso modelo guia, que é Jesus, né? E exatamente isso é um trabalho da gente, né? E a casa é o melhor lugar para nos aprimorarmos e exercitarmos esse amor, as mãos estendidas, o bem que há em germe dentro de nós mesmos. Então, meus amigos, que essa reflexão que fizemos aqui possam te estimular e nos dar as mãos nesse dia maravilhoso de aniversário da Casa da Irmã Rosa. E a Casa Espírita é o melhor lugar onde a gente pode aprender a exercitar, fazer esse exercício diário conosco mesmo, do aprendizado, da compreensão, e que de mãos dadas nós possamos juntos, né, buscar entender cada vez mais esse modelo e guia que foi apresentado para a gente, que a gente busque, né, a compreensão da forma como Jesus pensava. Porque Jesus, ele conhecia o potencial de cada um, como você falou, Vânia, e ele acolhia a todos, né? Ele sabia das limitações de cada um, e mesmo assim manteve sempre as suas mãos estendidas a todos que se aproximassem dele. Então, que nessa comemoração de aniversário da Casa Espírita Irmã Rosa, nós possamos refletir sobre essas ações e o que a gente quer, né? O que queremos daqui para frente, tá? Então, que esse delicioso perfume de rosas chegue até vocês nesse momento. Muita paz. Feliz aniversário, Irmã Rosa, e até o nosso próximo podcast.